Vascão é com você hoje. Fala, Léo Pinheiro. Vamos lá, Zé, para falar do Vasco, que tem a estreia no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, no domingo, contra o Santos. O técnico Fábio Carille começou a desenhar a equipe Cruz Maltina ontem. Léo Jardim, Tietê, Adson e até o Felipe Coutinho, jogadores que tinham ficado de fora do jogo treino contra o Boa Vista no último final de semana, mas que voltaram a trabalhar normalmente e que estão sendo ensaiados, alguns deles, no time titular. Com exceção do Adson, basicamente todo mundo que eu citei, Léo Jardim, Tietê e Coutinho, devem ser titulares no final de semana contra o Santos. Mas o que a gente traz para discussão aqui no Papo 1 é a afirmação do presidente Pedrinho ao nosso colega, ao nosso parceiraço, o jornalista Joel Silva, no canal Colina em Foco, a respeito do elenco Cruz Maltino. Veja você, Azevedo, a fala do Pedrinho é a seguinte: o Vasco hoje tem um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro e que o Carille, nesse momento, tem mais opções do que tinha no início dessa temporada para montar o Vasco da Gama. Pois bem, vamos lá. O Vasco nessa temporada, Azevedo, trouxe Daniel Fusato, Tietê, Lucas Oliveira, Maurício Lemos e Lucas Freitas no começo do ano. Agora, já na reta final do Campeonato Carioca, o Vasco contratou o português Nuno Moreira, o argentino Benjamin Garré e o angolano Lloyd Augusto. Lógico, mais opções em termos de número, mas na avaliação do presidente do Vasco da Gama, mais opções também no sentido de qualidade para o Vasco. E aí, cara, a gente também levanta a bola para essa discussão. O Vasco tem um dos 8 melhores elencos do futebol brasileiro? É por aí? Gabriel Farias, pode responder isso? Eu não sei o que tá se passando na cabeça do Pedrinho para ele dar uma entrevista dessa, porque além de não ser verdade, além do Vasco não estar entre os 8 melhores elencos, ele ainda transmite uma pressão para os jogadores. Porque ele assume o seguinte, ó, se o meu time é um dos 8 melhores, ele vai brigar lá em cima. Ele vai brigar pelo menos por uma vaga em Libertadores da América. E agora os jogadores vão ter que lidar com essa responsabilidade que o próprio presidente assumiu ao fazer essa análise de um elenco que, segundo ele, é melhor do que muita gente imagina. Um elenco que não tem um zagueiro passando confiança, é um elenco que agora, nas vésperas do Brasileiro, recebeu jogadores de velocidade, jogadores que atuam pelos lados, mas que a gente ainda não tem a real noção do que podem render. Eu até tenho falado aqui que eu não acho o time do Vasco tão ruim quanto muita gente pinta. Eu, assim, de verdade, eu não acho o time do Vasco tão ruim quanto muita gente pinta. Agora, daí a colocar nesse bolo dos principais elencos do país, entre os 8 melhores, eu já acho muito perigoso. O Pedrinho não foi tão inteligente porque ele assume uma pressão muito grande e transmite essa mesma pressão para os jogadores, porque daqui em diante agora o torcedor vai dizer assim, ué, tu não falou que era um dos 8 melhores? Tem que performar, tem que estar ali na parte de cima da tabela do Brasileiro. E qualquer coisa diferente disso vai gerar uma insatisfação muito grande no torcedor, que vamos combinar, né? Já tá sem paciência por conta dos últimos anos. Me pareceu uma entrevista, uma declaração fora da realidade, uma declaração completamente infundada e pouco inteligente por parte do Pedrinho. Cara, eu vejo assim uma desconexão com a realidade, às vezes, do Pedrinho, que me assusta muito, até pela história do Pedrinho no futebol. Conhece de futebol um pouquinho, Pedrinho, A gente não tá falando de um cara que surge de paraquedas. Talvez ele tenha surgido como dirigente no momento extremamente... Talvez não, né? É certo que ele surgiu como dirigente num momento complicado demais. Agora, o fato, né, do Pedrinho tá iniciando uma caminhada como cartola não exime ele de ter uma conexão com a realidade, Gabriel. Sim, eu sinceramente fiquei sem entender também. Repito, ainda mais do ponto de vista estratégico, não me pareceu uma declaração que tenha ajudado em alguma coisa. Não vi benefício nenhum dessa declaração. Não, agora o Carille tem opções. Ou seja, agora o treinador tem que resolver o problema. E, de fato, essa é uma responsabilidade do Carille, tá? Eu não tô tirando dele o fato de que a equipe precisa render graças ao trabalho do treinador. Mas, sei lá, ficou meio que como um tom de cobrança no ar, um tom de que temos que render, temos que brigar por algo melhor no campeonato, quando claramente o elenco não permite isso. É um elenco que melhorou, sim. As contratações que a gente cobrava aconteceram, o Vasco recebeu jogadores de velocidade pro ataque, eu acho que tem tudo para dar um salto de qualidade, eu acho até que o Vasco vai fazer um campeonato tranquilo, mas é importante que o Vasco jogue o campeonato com o mínimo de pressão possível.
E essa declaração do Pedrinho parece que traz mais pressão pra cima do elenco. A gente falou sobre a avaliação dele a respeito do elenco do Vasco da Gama, pensando em disputa de campeonato brasileiro. E agora a gente fala sobre a pressão que ele alega sofrer para vender com agilidade a SAF do clube. Existe uma campanha nas redes sociais, a hashtag Revenda Já, que tenta acelerar esse processo de venda da SAF do Vasco da Gama, para naturalmente o Vasco ter um novo investidor, maior potencial financeiro e conseguir competir pelos títulos dessa temporada. Só que o Pedrinho pede responsabilidade e tranquilidade. Ele alega que é necessária muita responsabilidade para ele durante esse processo para o Vasco não sofrer com os erros do passado, como por exemplo, como o Vasco teve uma venda acelerada, vamos colocar assim, no caso da 777, e uma investigação, uma apuração, um conhecimento baixo, vamos colocar assim também, a respeito desse investidor inicial da SAF Cruz Maltina. Na afirmação do Pedrinho, ele pergunta: vender para quem e vender de qualquer jeito? Isso que fala o presidente do Vasco da Gama. Ele alega que existem interessados, existem NDAs assinadas, que é aquele acordo de confidencialidade existente durante uma negociação, mas que não existe um candidato de fato a comprar a SAF do Vasco da Gama. Então, nesse momento, ele reforça o discurso de tranquilidade e paciência para o Vasco não repetir os antigos erros. Ele também disse que o ano de 2024 foi muito difícil para o Vasco financeiramente, para manter as contas em dia, e ele projeta uma temporada relativamente mais tranquila nesse sentido em 2025, mas existe essa situação aí da pressão existente em algumas correntes políticas e também da torcida do Vasco da Gama para acelerar essa venda da SAF, a revenda da SAF, mas ele garante que tem responsabilidade e que terá tranquilidade para avaliar esse novo investidor. Opiniões de que o Ricardo Alê, por exemplo, o Pedrinho quer amarrar tanto esse contrato de venda da SAF que pode estar deixando passar possíveis oportunidades. E o Rocha Chapeleta diz o seguinte: Pedrinho não vai vender a SAF, ele quer poder. Essa foi a intenção dele desde o início. É uma afirmação que a gente não poderia fazer aqui. Leviana, né? Ter poder sem dinheiro é só problema, pô. Agora... Pelo contrário, não é qualquer um que teria a disposição para fazer o que ele tá fazendo. Se meteu na linha de... O fato é que... O a Pedrinho tá no meio de um furacão. Mas ninguém aguenta mais a palavra paciência, né, Bruno Azevedo? O do Vasco não tem muito mais obrigado, paciência. Vitor. Isso. Nossa, você tá repetindo o que eu falei aqui, né, cara? Pedir paciência pro torcedor do Vasco... É difícil, cara. Chega a ser cruel. Eu entendo o Pedrinho, mas não dá pra você pedir paciência mais pro torcedor do Vasco. São muitos anos sem título, são muitos anos sem um time competitivo, sem um time relevante. É difícil pedir paciência. É porque vender, eu entendo quando ele diz vender de qualquer jeito, não dá, porque foi basicamente isso que aconteceu na gestão do Salgado, né? No fim das contas se comprovou que o Vasco vendeu, entre muitas aspas, de qualquer jeito. Por mais que possa ter iniciado o processo com um pouco mais de calma, no fim das contas foi uma empresa que se mostrou sem capacidade de gerir e ainda comprometeu o futuro do Vasco, que já não é um futuro, digamos assim, tão animador. Eu entendo, cara, e nesse assunto em específico da SAF, eu vou segurar, dosar um pouquinho a crítica, porque no fim das contas a gente não tem as informações necessárias. Eu não posso dizer que ele tá querendo amarrar em excesso o contrato, e se ele está com essa preocupação de amarrar bem o contrato, que seja assim, porque não dá pra, de novo, no desespero, vender de qualquer jeito, daqui a pouco o Vasco tomar outro tombo, como tomou com a 777. Até porque as coisas, bem ou mal, estão funcionando. O Vasco não tem um time pra lutar por títulos, mas tá pagando suas contas. Tá acontecendo, né? Não sei como vai ser durante o ano. Isso, futebol tá fluindo, o Vasco tem um time. E nesse momento é a prioridade, né? O Vasco não parar de funcionar. E não parou de funcionar, tá funcionando. Agora, não é animador, o torcedor não vai ficar satisfeito com isso. O Vasco é muito grande. A minha opinião é que o Vasco tem um time hoje pra ficar no meio da tabela. Naquela situação que a gente chama de água de salsicha ali. Top 8 eu achei exagerado. Totalmente. Achei exagerado. Também achei. Eu consigo falar uns 10 times melhores que o Vasco. Isso não quer dizer que o Vasco não tem condição de terminar entre os primeiros. Agora, quando você tá no meio de tabela, você tá muito próximo de uma vaga da Libertadores, porque vira um G15, né? Abraço pro MC G15, tem um hit novo aí, Mãe Solteira. Vira um G15, porque junta Libertadores com Sul-Americana, praticamente todo mundo ganha vaga pra alguma coisa. O Pedrinho até falou, não, ganhamos uma vaga na Sul-Americana. Aí também. Todo mundo vai pra Sul-Americana. Sobrou ali uma vaga, né, no teu colo. Então, assim, é óbvio que a vaga na Sul-Americana não é um grande mérito, é o mérito pro Vasco que não vinha conseguindo nem isso, né? Mas o Vasco é um time que precisa de muito mais.
tem muitas vagas internacionais no Campeonato Brasileiro, mas também tem muitas vagas de rebaixamento. Verdade. São 4 rebaixados em 20 participantes. Quase 25% do campeonato cai. Então é um número considerável. Sim. Quando você tá no meio da tabela, você tá próximo de uma vaga sul-americana. Porque são muitas vagas, mas você também tá próximo de lutar pra não cair. Tudo vai depender do desempenho do time, principalmente nos jogos em casa, onde o Vasco é muito forte. É por isso que eu lamento demais os 2 mandos de campo vendidos em 2 jogos fundamentais nesse começo de campeonato pré-mundial de clubes. O que você está falando na realidade é tão grande que você, na reta final mesmo, né? Na reta final do campeonato, você tem times que estão brigando para não cair e ao mesmo tempo por uma vaga na Sul-Americana. Fluminense. É. O Corinthians é um ótimo exemplo que foi pra Libertadores. Saiu da zona do rebaixamento pra terminar na Libertadores. O Fluminense, ele evitou o rebaixamento na última rodada, ganhando do Palmeiras no Allianz Parque e foi pra Sul-Americana. Exatamente. Então você não vai até a Sul-Americana, a Sul-Americana ela vai até você. É. Então não é nenhum grande mérito. O a Vasco classificação fica culposa. o Vasco termina em 10º. Porque assim, ficou ali beirando, O Vasco ainda teve que ainda chance, teve alguma chance, né? Teve chance matemática de Libertadores. Ano passado, se o Cruzeiro vencesse a Sul-Americana e terminasse ali entre os primeiros colocados, poderia ter sido um G9, como já teve em algum ano G9. Cara, metade do campeonato indo pra Libertadores. E o G da Sul-Americana de G15 vai G16. Então, Pô, todo mundo vai pra alguma competição. por isso que eu falo que eu acho que o objetivo do Vasco é o meio da tabela. Não é que o time vai... não, eu quero ficar no meio da tabela. É o que eu posso alcançar. E é óbvio, gente, que o futebol não tem receita de bolo, né? E, de repente, você encaixa o seu trabalho, adversários mais fortes podem ter um campeonato ruim. Inclusive, isso vai acontecer. Tem time que a gente coloca como candidato a algo melhor e que termina brigando por outra coisa. Eu acho que ano passado o maior exemplo foi o Bragantino, que manteve a base de 23 para 24. Em 23 o Bragantino pegou vaga em pré-Libertadores. E no ano passado escapou do rebaixamento na última rodada. Ou seja, a gente projetava um Bragantino pelo menos na primeira página da tabela e terminou lutando contra rebaixamento. Alguma outra equipe, acho que o Fortaleza a gente imaginava uma boa campanha, mas de repente não brigar por título como brigou. Então alguns times invertem essa lógica. E o Vasco pode ser um desses times. Agora, o que me incomodou um pouco na declaração é que, parece que ele gerou uma pressão extra para um elenco que talvez não está pronto para carregar essa pressão. O Carille também, né? E a todo tempo foi. Principalmente pro Fábio Carille. Tem uma declaração que agora o Carille tem opções, como quem diz assim, olha, eu resolvi o problema dele, agora é com ele, tá, gente? Não é comigo mais não. Ele faça parte dele. Me desculpa, é óbvio que o Carille tem que ser cobrado, gente. Eu não tô dizendo que não tem que ser cobrado. O treinador do Vasco, é um clube grande, tem que conviver com a pressão. Mas me pareceu que, sem ter a certeza de que esse elenco é tão bom, o Pedrinho já disse assim, não, resolvi, agora é com o Carille. E eu não sei se ele resolveu não, tá? Eu acho que ainda falta um ponto de velocidade. Vitor, me diz um zagueiro do Vasco hoje que passa confiança. Vamos ver o Lemos agora. Que começa a jogar é João Vitor e Lemos. O João Vitor, adoro o João Vitor, acho um excelente jogador, mas não tá jogando bola no Vasco, desde o ano passado. Teve um bom início. Não tô, e assim, Azevedo, não tô considerando estadual não, porque a gente pode até rasgar o estadual e jogar fora. Desde o ano passado. Maurício Lemos é um cara que ano passado não chegou a jogar 15 jogos da temporada. E só agora vai quase que estrear pelo Vasco, entrou pouquíssimos minutos no Carioca. Me diz aí, qual lateral do Vasco tá numa grande fase? Talvez o Paulo Henrique, que nem é um jogador assim de nível tão alto. No meio campo tem Paê e Coutinho, mas você considera esses 2 jogadores nesse momento jogadores decisivos? Os 2 com o contrato se encerrando, né? Só uma coisa, porque assim, óbvio que a gente critica e tem que criticar mesmo, mas é fácil pra gente, principalmente na questão da SAF, é fácil pra gente falar aqui. Quando você assume, você percebe que a realidade é totalmente diferente. O próprio Pedrinho foi vítima disso. Ele, quando comentarista, ele criticava a venda de mando de campo. Isso. E aí ele assume a cadeira de presidente e no primeiro ano dele efetivo, desde o começo do Campeonato Brasileiro, a primeira coisa que ele faz é vender 2 mandos de campo. E na entrevista lá pro Joel, ele alegou que o financeiro pediu. O financeiro indicou que ele precisava vender o mando de campo para poder pagar as contas lá na frente. Ou seja, a realidade quando você senta na cadeira é totalmente diferente, demais, né?